Obrigada por seguir este canal. Curta e compartilhe essas palavras para que alcance muitas vidas. Ajude a espalhar o Evangelho verdadeiro. Para você receber nossas mensagens, ative o sininho. Capítulo 6. Entrando em novas dimensões do Espírito. Oração em línguas tem por finalidade ativar o nosso espírito a ir além, colocando a nossa vida em uma fé contínua, de maneira que todas as áreas de nossas vidas sejam governadas pela fé. Isso irá nos conduzir a novas dimensões no espírito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 1-3. O propósito de Deus é que em cada área de nossas vidas venhamos expressar o Espírito e não a carne. O Espírito não se expressa de outra maneira a não ser pelo exercício da fé. E acredite, esse exercício é constante, porque a carne não é domada como um touro selvagem. Ela é crucificada diariamente. O nosso espírito fica inativo se não exercemos fé. E para que a inatividade não opere em nós, precisamos ouvir a palavra de Deus em nosso coração e agir movido por ela dia após dia. Fé é um comportamento equivalente ao que Deus diz, e a oração em línguas nos impulsiona a agir por fé e não por vista. A fé é movida por uma palavra que não tem aparência física, porque é completamente espiritual. Usaremos como exemplo Sansão, que exercia sua força guiado não por sua condição física, mas pela fé em uma palavra de Deus, de que a sua força estava em seus cabelos. Sansão sabia que enquanto não cortasse seus cabelos, sua força seria evidente, mas é possível notar que quando ele percebeu que seus cabelos estavam cortados, a sua força se esvaiu dele. Ou seja, naquele momento, Sansão olhou para a condição do seu cabelo e não para um Deus que está acima de todas as coisas. É justamente isso que Deus quer nos ensinar. E sair da condição daquilo que vemos para uma nova dimensão no espírito. Mas não confunda a jornada da incredulidade para a fé, que é deixar de olhar para as circunstâncias, com a vitória diária contra os nossos conflitos da velha natureza. Ou até mesmo com aquele velho espinho na carne. Nessa jornada, vamos aprender que não somos o que sentimos, e sim o nosso espírito. O conflito da velha natureza. Disse Jesus: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:3. Às vezes, uma fraqueza se manifesta na área do adultério e logo vem o pensamento de que somos adúlteros. Mas não somos o que sentimos, somos o nosso espírito. À medida que oramos em línguas, começamos a ficar incomodados com as coisas naturais, porque não é mais a velha natureza que nos move, é Cristo. E aquelas conversas infrutíferas não existem mais, porque tudo passa a dar lugar ao Espírito. Enquanto estivermos nessa terra, teremos que lutar constante com o nosso velho homem. Por não saber disso, muitos param de orar em línguas porque, vez ou outra, começam a entrar em conflitos. Não devemos nos sentir condenados por isso, porque quando essa sujeira se manifesta, estamos, na verdade, sendo convidados pelo Espírito Santo de Deus a continuar orando em línguas. Muitos, ao verem a manifestação da alma vindo à tona, não perseveram, porque são muitos religiosos e sentimentalistas. A nossa alma tem a necessidade de ter o copo d'água ungido, a mão na cabeça, a campanha de 7 dias, a oração forte, a corrente. Enfim, somos condicionados por anos a isso. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não somos o que sentimos, somos o que Cristo fez no nosso espírito.
Não fomos ensinados a buscar na edificação pessoal a libertação para isso, mas sim a fazer e utilizar-se de métodos e técnicas para alcançar com os próprios esforços tal objetivo. Vivemos em constante conflito com a nossa alma, a nossa velha natureza, que se rompe. Se fazemos boas coisas e nos mantermos santos, correndo das tentações como fez José, da mulher de Potifar, nos sentimos bem diante de Deus. Mas quando erramos e aquilo que estava oculto vem à tona, temos a tendência de nos esconder, afastar e fugir de Deus. Nós, os latinos, temos o sangue quente, somos culturalmente sensacionalistas. Queremos sentir, ver, tocar, ter arrepios pelo corpo inteiro para entender que estamos cheios do Espírito Santo. Agora, se no meio dessa cultura sensacionalista, dessa alma tão cheia de religião, decidimos crer e iniciarmos a prática da oração em línguas, onde a mente não entende nada, uma prática que muitas vezes provoca até sono, a tendência da nossa carne será de se levantar contra o Espírito, e isso não é fácil. Disse Paulo: digo, porém, andai em espírito e não satisfazer com suficiência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes são opostos entre si, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, 16, 17. A carne só milita contra o espírito porque sabe que vai morrer. E, obviamente, não é isso que ela quer. Tudo em nós passa a conspirar contra essa prática espiritual. Como filhos amados, aprendemos que os conflitos com a velha natureza são reais, mas isso não faz de nós menos amados pelo Pai ou menos espirituais. Apenas precisamos crer que a graça dele nos basta, vivendo como filhos. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele nos mostrou as dimensões do Espírito. A primeira parte do Salmo trata da dimensão de ovelha. Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, 1, 3. A ovelha gosta de pastos verdejantes e de tranquilidade. Ela gosta de seguir o pastor para as águas mansas e tranquilas. Mas quando ela sai desse lugar e segue pelo vale da sombra da morte, ainda lá Deus a guardará. Ele a conduzirá por meio de seu Santo Espírito, a sair da dimensão de ovelha para entrar na dimensão de filho. Uma ovelha não sai do vale da sombra da morte com uma cajadada, mas um filho que sabe que é amado consegue sair. Nessa nova dimensão, até a forma de lidar com as circunstâncias muda. Vejamos o que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. No original, a palavra traduzida para cajado em hebraico significa apoio. Já vi muitos interpretar esse texto como que Deus pesa a mão, enviando doenças e desgraças para nos fazer voltar aos caminhos. Isso não é verdade, porque Deus é Pai e jamais vai desejar o mal para nós. Pelo contrário, ele nos ajudará enviando a sua graça para que possamos nos apoiar a ela e sair daquela situação como filhos amados. Toda ovelha gosta de viver no nível da carne e da alma, de andar no controle e em lugares confortáveis. Mas, ao entrar na dimensão de filho, saímos do nível da alma e entramos no nível do espírito. Não que seja errado sermos ovelha, até mesmo porque todos nós já fomos ovelha um dia. O errado é continuar sendo ovelha e pastando pelo resto da vida apenas berrando e berrando.
Não estou dizendo que o Salmo 23 não é bonito o capítulo, mas sim que Deus não nos quer estagnados em um único lugar. Deus deseja que venhamos crescer espiritualmente, porque aquele que é guiado para os verdes pastos, a única coisa que pode fazer é pastar. Deus quer nos levar de dimensão, porque a nossa linguagem é muito limitada. Somos muito babilônicos e egípcios. Ainda queremos ter o domínio de tudo, até mesmo da oração. Deus está há eternidades na nossa frente. E quando estamos no nível da carne e da alma, achamos que sabemos tudo. Vejamos como exemplo muitos que, após atingir a idade de apenas 40 anos, acham-se sabedores de todas as coisas, sendo que, na verdade, ainda somos tão pequenos. A oração em línguas vai nos elevar de dimensão e, para isso, não precisamos ser religiosos. Precisamos apenas crer e falar como alguém que age normal, sem muitos tremeliques das emoções ou alterações da voz. Às vezes, fico imaginando Deus olhando para mim no momento do meu tremelique latino e dizendo: filho, pare com isso. Não há necessidade de você agir assim, como se estivesse levando um choque. Vamos apenas ter uma conversa entre pai e filho, porque isso que é tão importante. Sairmos da dimensão de ovelhas para a dimensão de filhos, daquele lugar de meninices religiosas, de crianças espirituais, para a estatura de filhos. Em Atos, capítulo 2, na festa de Pentecoste, vemos o estado em que os discípulos se encontravam após receber o Espírito Santo, onde línguas repartidas como de fogo foram dispensadas sobre eles. À vista de muitos, eles estavam embriagados. Creio realmente que existam momentos em nossas vidas de êxtase espiritual, como no dia de Pentecoste, onde o sobrenatural se manifestou, mas não são todos os dias que vamos ficar embriagados do Espírito Santo. Gosto muito do povo pentecostal, literalmente, dos que são chapados no Espírito Santo. E de forma nenhuma desprezo estes momentos de fogo, de êxtase do Espírito. O que estou fazendo aqui é apenas desmistificando o que a religião faz com muitos de nós, para que venhamos ser simplesmente na operação da nossa fé. Particularmente, considero-me um homem pentecostal, como falamos aqui, cristão do reteté, mas não depende dos momentos de êxtase para ter comunhão com Deus. A tristeza, a raiva e a alegria não podem influenciar a minha prática de oração em línguas, porque se assim for, estarei sendo movido pela circunstância e não por fé. Um cristão na dimensão de ovelha ainda age muito pela circunstância externa, mas um filho espiritual age por fé. Não importa o momento ou circunstância sentimental que estamos vivendo, porque não somos um povo babilônico, somos da Nova Jerusalém. Quando nascemos de novo, não recebemos uma religião, e sim um Espírito Santo de presente. Se o homem deu a religião a você, saia desse lugar correndo. Despoje-se da armadura de Saul e segura firme a funda de Davi. Porque Deus deseja que venhamos sair do sistema humano e caído da Babilônia, e que desçamos ao ribeiro para pegar as pedras das práticas espirituais, a fim de derrubar os gigantes de nossas vidas. Muitas vezes parece que estamos perdendo o controle ao orar em línguas, mas espiritualmente estamos ganhando, porque é impossível andar no espírito e perder uma só batalha. Ore em línguas, não pare. Saia da dimensão de ovelha e entre na dimensão de filho. Enfrente os conflitos com o seu velho homem no exercício da fé, crendo que você não é o que sente, sim o seu espírito ressurreto em Jesus Cristo, nosso Senhor. Desejo ardentemente que você seja desconectado das fontes naturais e seja conectado no poder do Espírito de Deus e goze de sua plenitude. Aleluia.